Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero iniciar uma nova série sobre aprendendo a viver com o salmista. Iremos falar sobre os 150 salmos da Bíblia e o que nós podemos aprender com isso e pôr em prática na nossa vida. E hoje, começando pelo Salmo 1, eu quero falar acerca de cada um dos versículos dele que dizem para nós: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá sua fruta na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus por esse salmo maravilhoso, onde nos faz um paralelo entre quem escolhe viver para Deus, que o salmista intitula aqui como justo, e aquele que escolhe viver contra a vontade de Deus. Não apenas não conhece a Deus, mas ele vive se opondo a Deus. Esse é o ímpio, a pessoa que tem prazer no mal. E nesse paralelo, o salmista nos ensina que o ímpio, ele é como a moinha. O que é a moinha? A moinha é um resíduo de pó fino ali, né? Algo que foi triturado e ele não tem firmeza. Quando vem o vento, logo ele se espalha, ou seja, ele não subsiste. E por que ele não subsiste? Porque ele não tem o advogado que o justo tem. E quem é o advogado do justo? O advogado do justo é Cristo. Esse é o Salvador do justo. É Ele que redime, é Ele que tem o poder eficaz de redimir, de salvar, de perdoar o justo. Porém, o ímpio, ao se opor a Deus, ao se opor à vontade de Deus, ele não tem quem o justifique. E aí ele perece, conforme o texto diz para nós. Mas destrinchando um pouco mais o texto, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que o justo, ele é muito mais do que feliz, ou seja, ele é bem-aventurado, é uma pessoa que excede a felicidade, o prazer habita na vida dele. Por quê? Porque o próprio Deus habita na vida dessa pessoa. Mas para ser essa pessoa justa, que não apenas reconhece a Deus, mas ele decide viver para Deus, ou seja, ele reconhece Cristo como seu Salvador, ele reconhece Cristo como seu Senhor e opta a viver o plano de Deus para a sua vida, ele escolhe algumas coisas que o Salmo 1 nos estabelecem como não andar no conselho dos ímpios, é a primeira coisa. Ou seja, como eu falei, existe aquela pessoa que reconhece a Deus, e aqui reconhece e se entrega. E existe o ímpio. Aqui reconhece e se entrega, ele é o justo. O que reconhece, ele sabe que Deus está ali, mas ele vive uma vida na neutralidade. E isso é um problema para ele, porque ele vai pelo mesmo caminho do ímpio, mesmo não praticando as coisas que o ímpio pratica, se ele não reconhecer Cristo como seu Salvador. Já o ímpio é aquela pessoa que tem prazer em dar maus conselhos. Ou seja, por que aqui o salmista diz que o justo ele não anda segundo o conselho dos ímpios? Porque o ímpio tem prazer em ver o mal do outro. O ímpio tem prazer em maquinar, a Bíblia diz, dia e noite, algo ruim para fazer. Ou seja, ele arquiteta e desenvolve maus pensamentos sobre outras pessoas. Ou seja, ele quer que o mal aconteça, ele tem prazer que alguém venha a ruir, venha a ter frustrações, venha viver maus momentos. Esse é o ímpio. Quer tirar as pessoas do plano central de Deus, dar conselhos que vão tirar as pessoas daquilo que Deus planejou para a vida daquela pessoa. Qual é a segunda coisa que o salmista então fala para nós que o justo vai viver? Ele diz assim, e o justo também não se detém no caminho dos pecadores. Esses pecadores aqui, na verdade, o termo mais adequado são aqueles que vivem no caminho da iniquidade e não do pecado, porque pecado é errar o alvo. O justo também erra o alvo. O justo também erra muitas vezes. Porém, ele não tem prazer no pecado. Porém, esse texto ele quer dizer daquela pessoa que tem prazer no pecado. E a palavra certa para isso é iniquidade. Então, mas aquele que não se detém no caminho dos iníquos, daqueles que amam o pecado, que têm prazer no pecado, que se vangloriam no pecado, que diz, está vendo isso que se opõe a Deus? Eu fiz e pratiquei, e se eu tiver a oportunidade eu pratico novamente. Esse é o ímpio. O ímpio tem prazer em praticar a iniquidade. Ou seja, se detém naquele caminho do pecado, ele já ama aquele caminho, e a Bíblia vai deixar bem claro para nós que há dois caminhos, um caminho de vida, que leva a Cristo, que ele é estreito, a porta é apertada, mas é um caminho de morte, que ele é largo, ele é confortável, e é esse caminho, o caminho da iniquidade.
Mas o justo, ele não se detém nesse caminho, ou seja, ele não perde tempo nesse caminho. Ele vê a aparência do mal e se desvia, ele vai pelo caminho que é justo. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E só por meio dele nós chegamos ao Pai. O salmista ainda fala da terceira coisa, que esse justo, ele vive distante disso. Ele diz assim, que o justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são aqueles que debocham, que zombam, que ridicularizam, que desprezam, sejam pessoas, sejam as crenças, sejam as coisas sagradas. Essa é a pessoa que é um escarnecedor. Ele se dedica a zombar, a debochar, a ridicularizar outras pessoas, a menosprezar outras pessoas, ou as crenças dessas pessoas, a fé dessas pessoas, as coisas sagradas que essas pessoas credibilizam. E o justo aqui, que conhece a Cristo, ele se afasta dessas pessoas que são escarnecedoras, que estão detidas no caminho da iniquidade, ou seja, são amantes do pecado. E também se desvia do conselho dos ímpios, porque sabe que só gera morte, que na boca do ímpio tem morte, mas na boca do justo tem vida e esperança. Mas não para por aí. O justo, além de se desviar de tudo isso, ele tem no coração dele um prazer, um deleite, que é a lei de Deus, ou seja, ele tem prazer de estar guardando a palavra, de praticar a palavra, de fazer o bem. E na lei do Senhor, ele medita dia e noite, ou seja, os pensamentos deles são pensamentos saudáveis, são pensamentos que edificam, que promovem o bem, que promovem a vida, que promovem justiça, que promovem esperança nos corações de outras pessoas. E aí o salmista vai fazer o paralelo entre o fim do justo e do ímpio, que diz que o fim do ímpio é perecer, mas o justo é estar na presença de Deus, porque ele vai ser como uma árvore plantada, junto aos ribeiros, ou seja, ele está sempre sendo irrigado. E quem irriga esse justo? O próprio Deus, a qual esse justo vai dar o fruto na estação própria, e as folhas deles não vão cair, e tudo que ele fizer prosperará. Aquele que dá em Deus, ele prospera. Aquele que está em Deus, ele gera vida, ou seja, ele dá frutos. E ele não dá só para ele, porque a árvore ela não se alimenta do seu próprio fruto, mas ela dá fruto para outros. Os pássaros que repousam sobre ela comem dos seus frutos. Os homens e as mulheres que passam por ela comem dos seus frutos. Por quê? Porque o justo, ele gera vida, ele gera esperança, ele gera restauração. Que Deus possa nos abençoar e possa nos ajudar nessa jornada dos 150 salmos, aprendendo com o salmista. Que Deus nos abençoe. Amém.